Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender de quando vocês vão ver esse vídeo. O meu nome é Arthur Koji Gutierrez Maeda, eu sou um graduando de Engenharia Elétrica do curso da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e eu venho por meio desses vídeos, essa sequência de vídeos, apresentar um pouquinho de uma introduçãozinha do que é o eletromagnetismo e suas aplicações, sobretudo nas áreas de eletrostática, eletrodinâmica e assim por diante. Eu estou atualmente na quarta fase do curso e eu sou um estudante que sempre teve muita curiosidade e que gosta muito de apresentar o que está estudando. Então, o meu principal intuito com esses vídeos é apresentar um pouquinho do meu conhecimento, o que eu posso passar de dicas e de conhecimento mesmo para vocês, e também apresentar um pouquinho do porquê eu gosto tanto dessa área, mostrar o porquê que o eletromagnetismo é tão fascinante para mim, certo? E, bem, sejam todos bem-vindos e vamos começar agora essa videoaulazinha mais curtinha e vamos lá. Primeiramente, a gente tem uma videoaula sobre eletromagnetismo e é importante saber necessariamente o que é o eletromagnetismo, o que a gente vai estudar nessa área, certo? Como você pode ver, a gente pode decompor essa palavra eletromagnetismo numa parte magnetismo e uma parte elétrica. Mas afinal de contas, como eu posso afirmar que existe uma relação entre as quantidades elétricas e as quantidades magnéticas? Porque pessoalmente para mim não faz necessariamente tanto sentido, para mim não é tão claro dizer que as quantidades magnéticas estão relacionadas com quantidades elétricas, certo? Só que experimentalmente isso faz sentido, tá? No ano de 1820, um físico estava preparando suas aulas, estava preparando uma aula mais prática, e ele tinha uma bússola no seu bolso, certo? E ele deixou essa bússola em cima de uma mesa, enquanto ele estava preparando um experimento sobre eletricidade. Nessa época, a eletricidade era um ramo totalmente diferente do magnetismo, tanto que, sobretudo, as quantidades magnéticas eram pouco estudadas na época. O máximo de aplicação que a gente tinha era, por exemplo, os ímãs mesmo. Os ímãs era, por exemplo, as bússolas, que eram quantidades sim sabidas que eram magnéticas, mas não tinha muito mais aplicações do que isso. Então, quando esse cara estava preparando essa aula, ele estava fazendo um experimento em que ia passar uma corrente por um fio, ia passar uma corrente elétrica por um fio, certo? E com a passagem dessa corrente elétrica, esse cara observou que essa bússola ela se alinhava à passagem dessa quantidade de corrente elétrica. Então a corrente elétrica estava passando por aqui e com o campo magnético rotacionando esse fio, a gente vai falar mais disso em breve, a gente vai ver que essa bússola vai se alinhar a essa rotação desse campo magnético. E em breve a gente vai tratar isso um pouco melhorzinho. Mas foi a partir desse momento, ali nos anos de 1800, a gente pôde dizer de fato que existe uma relação entre as quantidades elétricas e as quantidades magnéticas, certo? Só que como essa relação se dá matematicamente falando? A principal, hoje em dia, o que a gente tem de mais integrador entre as quantidades elétricas e magnéticas são as equações de Maxwell, como a gente pode ver aqui. Então, vamos passar por cada uma delas rapidinho e tentar explicar um pouquinho do que a gente está tratando aqui, certo? Mas antes disso, eu vou querer fazer uma relação da física clássica, da mecânica clássica que a gente já conhece. A mecânica clássica é toda explicada a partir das leis de Newton, certo? Então, são aqueles três pilares da mecânica, aqueles seis pilares da movimentação da translação que a gente pode derivar todas as quantidades que a gente usa na mecânica, certo? E Maxwell, esse grande físico, teve essa sacada e queria fazer algo parecido para o eletromagnetismo, certo? Então, ele criou esse apanhado de equações, essas quatro equações, que descrevem todo e qualquer, repito, uma afirmação muito forte, todo e qualquer fenômeno eletromagnético existente. E pense comigo que é muito curioso dizer que só quatro equações, quatro quantidades muito simples, se você for parar para pensar, eu consigo escrever tudo que existe no campo eletromagnético, certo? E, bem, vale ressaltar que Maxwell não foi quem postulou todas essas equações. Ele apenas unificou elas de uma forma matemática e ele apenas fez algumas implementações que fariam com que cada uma dessas leis se complementasse uma à outra. Então, por exemplo, nessa primeira equação de Maxwell-Ampère, a gente vê que essa quantidade del D del T não existia antes quando a gente falava da lei de Ampère, certo? Essa quantidade de del D del T foi uma adição que Maxwell fez para unificar todos esses campos. De que maneira? Em breve a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então, cada uma dessas equações tem um nomezinho específico. Equação de Maxwell-Ampère, equação de Maxwell-Faraday, equação de Maxwell-Thomson e equação de Maxwell-Gauss, ok? Mas qual que é o significado dessas quantidades?
É uma coisa muito confusa, porque pela primeira vez na matemática a gente está usando quantidades e operadores que têm letras. Não que antes a gente não usasse letras, tipo D, E, ou mesmo X, Y, que era da matemática. Agora a gente está usando meio que abreviações de palavras. Agora a gente usa hot. Hot de rotacional, a gente usa divergente, que é o div. A gente também vai usar o gradiente, que a gente vai introduzir daqui a pouquinho, que são quantidades que são um pouquinho assustadoras. Pessoalmente, para mim, quando eu comecei a estudar eletromagnetismo, eram coisas muito assustadoras para mim. Eu tinha um pouquinho de medo, eu não sabia muito bem o que significava. Mas com o passar do curso, a gente vai ver que são coisas que fazem de fato muito sentido. São construções matemáticas que nos facilitam a apresentação de conceitos que outrora seriam muito confusos, seriam muito complexos de apresentar sem usar esses operadores, certo? Então vamos passar rapidinho pela primeira equação, a equação de Maxwell-Ampère. Ela nos fala que o rotacional de H, olha só, o rotacional de H é igual a J vetor mais a derivada parcial de D no tempo. Agora, é algo muito confuso dizer que o rotacional de H é igual a J mais não sei o que de D, mais não sei o que de não sei o que lá. Pessoalmente, isso não faz sentido. Exatamente porque a gente sequer introduziu as quantidades que estão presentes nessa equação. Então vamos passar por cada uma dessas quantidades, cada uma das quantidades que estão em todas as equações de Maxwell. E esse é o primeiro passo para você entender como funciona esse paradigma, como funcionam as equações de Maxwell. A gente entender com que quantidades a gente está tratando. E pode parecer muito simples, mas não necessariamente é tão simples assim para quem está estudando eletromagnetismo. Então vamos se familiarizar com cada uma delas, tá? Então, primeiramente, quando a gente estudava eletroestática, no nosso curso de Física 3, para quem já cursou esse curso, a gente tratava o campo magnético como sendo B. Só que tu vê aqui nas equações que a gente tem tanto H quanto B. E eu disse para vocês que H era campo magnético. E a gente tem aqui um B. Essas duas letras se diferenciam. Existe um significado diferente entre a quantidade B, vetor, e a quantidade H, vetor. Certo? E qual é essa diferença? A nível de nomenclatura, quando a gente fala de H, a gente está falando de campo magnético. Aquele campo magnético clássico, aquilo que a gente já conhece, que tem até seus paralelos com o campo elétrico. Algo de fato muito simples. Depois, quando a gente vai falar da quantidade B, que era outrora o nosso campo magnético, aqui no eletromagnetismo, B vai ser a densidade de fluxo magnético, ou a indução magnética, certo? As suas quantidades aqui no sistema internacional de medida são ampere por metro, no caso do campo magnético, e no caso da densidade de fluxo magnético, a gente vai usar o Tesla. Então, pessoal, agora vamos falar um pouquinho do campo magnético. O campo magnético não é nada menos do que aquilo que a gente já tratava quando a gente falava de ímãs. Então, vamos pegar um ímã aqui de um polo norte e um polo sul. As linhas de campo as linhas de campo magnético desse ímã vão sair do polo norte e chegar no polo sul, como a gente já tratava durante os estudos de eletromagnetismo básico em Física 3, certo? Mas que quantidade de B é essa? Primeiramente, então vamos definir aqui que o H aqui vai passar e vai sair do polo sul e vai entrar no polo norte, ok? Essa é a quantidade H. A quantidade B é a densidade de fluxo magnético. Sempre que vocês pensarem em densidade, pensem mesmo na densidade de um líquido, por exemplo. É a mesma lógica. A densidade de fluxo magnético vai me dizer quão forte, quão concentrado está aquele campo magnético naquele ponto. Quão forte vai ser a passagem por uma seção paralela, uma seção transversal, está a passagem desse campo magnético. Então você percebe que são duas grandezas que estão relacionadas. A forma com que elas estão relacionadas vai depender do material e em breve a gente vai falar um pouco mais sobre. Mas entendam o B como sendo a força, a concentração, a quantidade de fluxo magnético. Quão forte é a passagem de campo magnético por uma seção plana, ou não também, por uma seção de área mesmo, tá? Outra quantidade, o campo elétrico. O campo elétrico nada mais é do que uma medida de tendência, dá para se dizer assim. Então, quando a gente pegava uma carga positiva, vamos falar um pouquinho mais sobre carga elétrica daqui a pouco, mas quando a gente falava de uma carga positiva, a gente pensava no campo elétrico sempre saindo. Faz sentido? E o campo elétrico nada mais, nada menos é do que uma tendência de força, ou seja, qual que é a tendência de força dessa carga mais Q aqui sobre uma carga de teste, por exemplo, uma carga menos Q aqui. Qual vai ser a força que essa carga Q vai exercer sobre menos Q? Tanto que daqui a pouco a gente vai estudar que a força elétrica nada mais é do que Q
que é de teste, vezes o campo elétrico dessa carga aqui, que vai gerar essa força, que vai gerar esse campo elétrico. Então, é uma tendência de força. É a forma com que há a tendência de, sobre uma carga teste, essa carga original ter uma força sobre ela. Faz sentido mais ou menos? Então, vamos começar tratando o campo elétrico dessa forma, tá bem? Em seguida, densidade de corrente de condução. Densidade de corrente de condução nada mais é do que corrente de condução, aquela corrente mesmo, aquela corrente I. Mas a diferença de J é que a gente vai tratar essa corrente de condução de uma forma volumétrica. Ou seja, eu posso ter uma quantidade entrando, uma quantidade saindo aqui, por esse fio aqui de uma seção grande. Se essa passagem for uniforme, o nosso I é uniforme. Dessa forma, a gente não vai precisar usar necessariamente essa quantidade de J. Mas se a gente tiver uma concentração, por exemplo, de I aqui, ó, aqui nesse canto direito tem muito mais passagem de corrente do que nesse canto esquerdo. Dessa forma, a gente conclui que o I não é uniforme por toda essa área transversal aqui. Por toda essa área, o I não é uniforme. Então, a gente precisa criar uma quantidade tal que a derivada de I pela sua área transversal, ou seja, dI sobre dA, é igual a J. Vou botar um aqui, um 10, porque é a expressão mais utilizada, é a letra mais utilizada. Dessa forma, a gente conclui que a nossa corrente vai ser igual a J, integral de J, porque aqui eu já excluí a parte de D, a parte infinitesimal, já estou integrando o J projetado sobre esse ds, que é uma quantidade vetorial. Então, a gente conclui que o nosso I vai ser igual a isso daqui. Essa quantidade de corrente é uma forma mais generalizada de a gente tratar a corrente. Porque quando a gente falava de I, a gente só falava de passagem de corrente numa área transversal que era uniforme, tá? Então, é uma forma de a gente tratar desse J um pouquinho melhor, ok? Então, seguindo. Outra quantidade que a gente tem que tratar sobre é a densidade de fluxo elétrico. Perceba que o nome fluxo magnético e fluxo elétrico tem uma certa semelhança, os dois são densidades, as duas quantidades têm as suas relações. Porque enquanto o B tratava do fluxo de campo magnético, aqui a gente está falando do fluxo de campo elétrico, tá bem? Então, é a força, é a quantidade de campo elétrico que atravessa uma superfície, é a força, é a concentração. Faz sentido? Além disso, o D também está associado, sobretudo, à quantidade de cargas livres. Uma carga livre é aquela carga que não está associada a um átomo. Então, por exemplo, se a gente pegar uma carga mais Q ligada com uma carga menos Q, você percebe que a quantidade líquida de carga, ou seja, toda a carga nesse espaço que eu delimitei, é zero. Porque a gente tem uma carga mais Q somada com uma carga menos Q. Então, mais Q menos Q, logicamente, vai nos dar zero. Então, isso daqui é uma carga ligada, tá? Enquanto que uma carga livre é simplesmente uma carga mais aqui, uma carga mais carregada, ou uma carga menos carregada aqui na esquerda. Então, elas estão separadas, elas não são ligadas. Então, aqui, a gente tem uma densidade de carga, a gente tem uma quantidade de carga que não está ligada, uma quantidade de carga livre. E aqui também. De forma líquida, a gente tem uma carga positiva ou negativa, a depender do que a gente delimitou aqui. Tá bem? Então, esse é o conceito de carga ligada e carga livre. E quando a gente fala do vetor D, o vetor D trata apenas das cargas livres, ela trata apenas da contribuição do campo elétrico causado pelas cargas livres. É uma forma de simplificar as equações de Maxwell aqui. Tanto que a gente vê que na equação de Maxwell-Gauss, a gente usa a quantidade divergente D, não a quantidade divergente E. Porque a divergente E vai nos dar por tanto as cargas livres quanto as cargas ligadas. A gente vai falar dessa quantidade de ρ em breve, tá? Mas as quantidades livres e as quantidades ligadas são têm uma diferenciação complexa no seu cálculo, no seu tratar. As quantidades livres, as cargas livres, podem ser determinadas um pouco mais simplesmente do que as cargas ligadas. As cargas ligadas estão ligadas também à polarização dessas moléculas e assim por diante, que são questões um pouco mais difíceis de tratar. Então, para a gente simplificar ao máximo as equações, a gente vai tratar apenas com cargas livres. E por isso a gente criou a quantidade D, certo? E, por fim, a quantidade ρ. Quantidade ρ que nada mais é do que a densidade de cargas livres, que é aquilo que eu tratei agora há pouco. Então, se eu pegar um volume aqui, se eu vou fazer 2D, mas imagine como sendo... Aliás, eu vou fazer aqui um quadradinho, um cubinho mesmo, então.
fazer um cubinho rapidinho aqui. Não sou o melhor desenhista do mundo. Aqui a gente tem um cubinho, tá? Dentro desse cubo, a gente tem algumas cargas que estão aqui dentro desse cubo de volume dV, tá bem? Então a gente sabe, vamos tentar definir essa quantidade de ρ. ρ é a densidade de carga volumétrica. Densidade de carga volumétrica. Então, é a quantidade de carga que a gente tem por volume. A gente vai usar esse D aqui porque quando a gente trata de um volume infinitamente pequeno, a gente vai ter um acúmulo de cargas que pode ser tratado de uma forma linear. A gente não precisa pensar em variação no volume, porque inicialmente a carga é infinitesimal. A gente está pegando um cubinho infinitamente pequeno que só caibam cargas de forma uniforme. A gente não vai ter que se preocupar com nenhuma outra questão. Então, a gente vai perceber aqui que se a gente passar, entre aspas, esse dV por outro lado, a gente vai ter ρdV igual a dq. Se a gente integrar o ρ no volume, a gente vai concluir que as cargas livres totais contidas em um volume dV vai ser igual a integral de ρ dV nesse volume dV. Nesse volume V, me desculpa. Então, aqui, eu acabei fazendo um erro aqui, essa quantidade aqui na real é V. Então, aqui eu vou definir um cubinho, bem menor, bem infinitamente menor que esse cubão, que ele vai ter um volume dV, tá? Então, a quantidade de carga que está contida em dV, quando somado, ou seja, se eu somar infinitos pedaços dV nesse volume Vzão aqui, e multiplicar ele pelo ρ, eu vou ter a quantidade de carga total. Ou seja, eu vou ter quanta carga existe em um volume qualquer. Tá bem? Então, a forma geral de calcular as cargas livres é a integral num volume V de ρ dV. Simples assim. Ok? Então, tratando das quantidades, agora sim a gente pode voltar para as equações de Maxwell mesmo. Então, vamos para a primeira. Equação de Maxwell-Ampère. Equação de Maxwell-Ampère vem do experimento de Maxwell-Ampère, de Ampère, me desculpa. O experimento de Ampère me dizia que uma corrente elétrica gerava um campo magnético. Aquilo que eu comentei com vocês sobre aquele cara que botou um fio, ligou uma diferença de potencial, passou corrente elétrica e essa corrente elétrica gerou campo magnético. Então, a gente consegue primeiramente entender que essa equação me diz a origem desse H. Me diz como esse H se dá, tá bem? Então, ao lado de esquerdo, a gente tem a quantidade que vai ser gerada pelas quantidades que estão do lado direito. Esse rotacional me diz o comportamento desse campo magnético. Como esse campo magnético vai se comportar, se ele vai andar reto só, se ele vai ter o mesmo sentido de J vetor mais ΔD, ΔT vetor. E nesse caso a gente vê que a soma vetorial de J e da derivada parcial de D no tempo vai ser igual ao rotacional de H. O rotacional de H nada mais é do que o eixo de rotação de H. Então, se esse aqui é rotacional de H, então H tende a girar pela regra da mão direita, pega o dedão para cima e gira. Ele vai girar nesse sentido aqui. Então, o H vai se dar nesse sentido. Ou seja, o eixo de rotação de H tem o mesmo sentido dessa soma vetorial. Ou seja, corrente elétrica e variação do deslocamento elétrico me dá campo magnético, que é exatamente aquele fenômeno que a gente via quando a gente pegava a bússola, botava do lado de um fio eletricamente carregado que passava corrente. Tá bem? A adição de Maxwell a essa equação foi a quantidade de ΔD/ΔT, porque ele percebeu também que a variação desse deslocamento elétrico, a variação de campo elétrico também gerava campo magnético. Então, o campo magnético não surge apenas de corrente elétrica, ele surge também da variação de campo elétrico. A gente pode tratar o D dessa forma, tá bem? Então, olha o quão fascinante é essa equação, olha quão bonito é isso. Eu estou dizendo matematicamente um fenômeno físico, um fenômeno natural que a gente vê, muito complexo, que de certa forma não poderia ser definido antes sem a criação desse operador rotacional, por exemplo. Então, já começa a ser muito fascinante aí para mim. Agora vamos lá para a equação de Maxwell-Faraday. A equação de Maxwell-Faraday nos diz que o rotacional de E é igual a menos ΔB, ΔT, e é isso. Simples assim. Mas não é tão simples assim de fácil, né? Vamos lá. Rotacional de E é igual a menos ΔB, ΔT. O que ele nos informa? Ele nos diz que campo elétrico é gerado a partir da variação da densidade de fluxo magnético.
essa fala é carregada, teoricamente, é uma fala muito meio complexa de entender, não é? Mas eu vou mostrar um experimento que exemplifica exatamente isso e eu vou relacionar esse experimento à equação de Maxwell-Faraday, né? Então vamos lá. Pega um imãzinho com o polo norte apontando para um anelzinho aqui, um anel condutivo, certo? Que pode passar uma corrente por ele. Vou pegar esse anel, eu vou pegar esse ímã e vou aproximá-lo com uma velocidade v desse anel, ok? Experimentalmente percebeu-se que essa aproximação gerava uma corrente induzida, tá bem? Só que não era muito fácil definir o sentido pelo qual essa corrente induzida girava, tá bem? Olha o que vai acontecer. Perceba que a partir do momento que eu aproximo esse ímã, eu aumento a passagem de H por esse anel, tá bem? Então, olha só, como o ímã vai fazer uma passagem de campo magnético dessa forma aqui, ó. Então vai passando campo magnético, passando campo magnético por dentro. Olha o que vai acontecer. Vai haver uma variação de campo magnético, uma variação da densidade do fluxo de campo magnético, tá bem? Essa variação vai gerar uma corrente magnética, uma corrente elétrica induzida. Uma corrente elétrica induzida que eu vou definir por J e ND, tá? Esse J e ND vai rodar nesse sentido aqui. Mas por que nesse sentido aqui que eu fiz no meu desenho? Porque perceba que a partir do momento que eu aproximo esse ímã, eu tenho que fazer força para ele chegar até ali. E experimentalmente percebeu-se que você tem que fazer uma força cada vez maior no dia que você vai se aproximando. Não é como se ele fosse te facilitando, ele não vai puxar o ímã. Ele vai gerar um campo magnético, ele vai gerar, entre aspas, um polo magnético, como se eu criasse um ímã com a polaridade invertida aqui. Então a gente vai ter um polo magnético norte induzido e um polo magnético sul induzido, de tal forma que eu não vou facilitar essa passagem, eu não vou te ajudar. O que a natureza me diz? Que ela não vai te ajudar, ela não vai criar energia do nada, ela não vai te botar assim, ah, pode aproximar que eu vou te ajudando, eu vou puxando junto contigo. Não vai acontecer isso. Naturalmente, vai haver uma corrente induzida, que, como a gente já viu antes, gera campo magnético, que vai se opor a esse movimento. Então, cada vez mais eu vou ter que botar mais força, eu vou ter que botar mais força, mais força, mais força para mover o ímã cada vez mais perto. E isso é o princípio da lei de Lenz, que me diz que, olha só, que me diz que o sentido da corrente induzida é de tal forma que ela se opõe à variação de campo magnético. Tá bem? E o que isso me diz matematicamente? Exatamente isso aqui. Onde está a lei de Lenz? Está nesse menos aqui, ó. Esse menos me representa isso, me diz que a natureza não vai criar energia do nada, porque senão seria uma violação do princípio de conservação de energia, que é impossível disso acontecer. Isso é inviolável. E eu preciso definir isso de forma matemática, eu preciso mostrar isso matematicamente. E está aqui com esse menos que eu mostro isso. Tá bem? O rotacional de E vai ser negativo à variação da densidade de fluxo magnético. Então perceba que se eu criar aqui um eixo dessa forma, esse eixo rotacional de E vai se opor à variação. Tu vê que a variação aumenta nesse sentido, ou seja, eu estou aumentando nesse sentido a variação. Já a rotação de E está nesse sentido. Perceba que se eu fizer com a regra da mão direita, esse campo, essa corrente induzida vai girar assim. Essa corrente induzida vai girar num outro sentido, de forma a opor-se ao movimento. Da mesma forma que se eu afastar esse ímã, eu vou mudar o rotacional de E. O rotacional de E vai ficar para cá, e ele vai girar nesse sentido. Com o intuito de criar um polo sul magnético induzido aqui e um polo norte magnético induzido aqui. Tá bem? Mas voltando aqui para a equação de Maxwell-Faraday, em momento algum eu falei de corrente aqui. Em momento algum eu falei de corrente. Mas lembre-se que corrente é gerada a partir de campo elétrico. Se eu tenho uma variação de potencial magnético, de potencial elétrico, me desculpa, eu tenho uma variação de campo elétrico também. Eu tenho um campo elétrico criado pela variação de potencial elétrico. E se isso existe, se existe uma força eletromotriz induzida, eu tenho uma corrente também. Faz sentido? E é isso que essa equação me diz. Ela junta os conceitos de eletromagnetismo, ela junta todas as equações aqui, ela relaciona todas essas equações com esse fenômeno físico que a gente acabou de ver. Tá bem? Então, vamos seguir agora. Passando agora para a equação de Maxwell-Thomson. Essa equação é muito bonita mesmo para mim, muito bonita mesmo para mim.
Primeiramente, a gente tem que introduzir um pouquinho essa quantidade divergente, esse operador divergente. O operador divergente nada mais é do que a definição nos mostra onde há um sorvedor, onde há um gerador e onde há um receptor, um consumidor. Em que sentido? Pense um campo elétrico aqui, pense uma carga elétrica aqui, positivamente carregada. Essa carga elétrica positivamente carregada vai gerar campo elétrico. Perceba que ela está atuando como um gerador de campo elétrico, tá bem? Enquanto que essa carga negativamente carregada, ela está recebendo, ela está puxando campo elétrico. Ela atua como um sorvedor, ela atua como um receptor de campo elétrico. Ela vai estar usando aquilo que a carga positiva gera, teoricamente. Perfeito? Então, esse divergente me demonstra se existem essas relações ou não existe. No caso do divergente ser igual a zero, significa que não há halos, não há receptores e nem geradores da quantidade que está sendo operacionalizada por B, pelo divergente, desculpa. Então, vamos olhar essa equação que ela me diz. O divergente de B é igual a zero. Ou seja, não existe uma quantidade magnética que somente gera campo magnético. Eu não tenho, por exemplo, um polo norte que existe por si só. Eu não tenho um polo norte que envia, entre aspas, campo magnético por si só. Eu preciso ter alguém para receber junto dele. E a gente já falou disso muitas vezes. Não a gente, né? Mas você já ouviu isso muitas vezes. Você nunca viu um ímã que não tem um polo norte e um polo sul associado. Perceba que ao mesmo tempo que há uma saída de campo magnético do polo norte, há uma entrada no polo sul, que aqui dentro se fecha assim. Percebe? Acho que eu botei errado. Percebe? Essa equação, olha que legal. O simples fato de eu aplicar o divergente na quantidade B, eu estou afirmando para você que não existem monopolos magnéticos. Experimentalmente, isso nunca aconteceu. E matematicamente, é isso que a gente demonstra, que não existem monopolos magnéticos. Então, se eu partir esse ímã no meio, eu vou nada mais, nada menos que gerar dois novos ímãs. Porque não existem monopolos magnéticos, apenas dipolos, eles estão sempre juntos, vão sempre em dois. Porque se isso aqui gerasse um monopolo, o divergente de B não seria igual a zero. E as equações de Maxwell não seriam dessa forma. Eu não teria como descrever todos os fenômenos físicos assim. Perfeito? E é nada mais nada menos isso do que me diz a equação de Maxwell-Thomson. Tá bem? E por fim, equação de Maxwell-Gauss. Divergente de D é igual a ρ. O que isso aqui está me dizendo? Vamos tentar lembrar de novo o que a gente tinha visto agora. Divergente é sorvedor, é ralo ou gerador. É como uma torneira mesmo. Então, existe uma torneira que vai gerar, existe uma torneira que vai enviar água, que vai jogar água no meio, existe um ralo que vai receber essa água, que vai puxar essa água, que vai sugar essa água. No contexto elétrico é a mesma coisa. Lembre-se que D é uma quantidade associada, sobretudo, às quantidades elétricas. A gente pode entender isso de forma bem grosseira como campo elétrico. A gente tem como criar, existem quantidades, existem coisas que geram campo elétrico por si só, existem coisas que recebem por si só. Eu posso ter elas isoladas, eu não preciso ter elas juntas. Eu não preciso ter uma super bolinha aqui que tem um mais e um menos junto. Eu não preciso ter isso aqui. Eu tenho elas separadas. E o que isso aqui está me dizendo então? Que os ralos, os sorvedores, os geradores de campo elétrico são as cargas livres. E o que são as cargas livres? Isso aqui. Cargas positivamente carregadas ou cargas negativamente carregadas. E é muito importante para você entender, antes de tudo, o que isso quer dizer, o que eu estou dizendo aqui para vocês. Porque de nada interessa eu usar essas equações depois e não entender o que eu estou fazendo. É importante saber o significado de cada uma dessas equações, porque cada uma delas me representa um fenômeno físico muito complexo e muito bonito. E com simples quatro equações, eu consigo definir todas elas. Ou seja,
campo magnético é gerado por corrente elétrica ou por variação de campo elétrico. Campo elétrico é gerado por variação de campo magnético. Não existem monopolos magnéticos. E, por fim, existem cargas positivas e cargas negativas que enviam campo elétrico ou recebem campo elétrico. Nada mais é do que só isso que eu estou falando para vocês. Esse significado das equações que são tão assustadoras, mas elas têm um significado físico muito bonito. Um significado físico que faz muito sentido. E por isso que eu acho tão fascinante o estudo do eletromagnetismo. E nas próximas videoaulas a gente vai tratar isso aqui um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de detalhe e com algumas outras relações que eu tenho como contar para vocês. Então, por enquanto, digiram o que eu falei para vocês, tentem entender um pouquinho melhor, reparafraseiem na cabeça de vocês o que significa uma das equações, porque é essencial para o estudo do eletromagnetismo entender cada uma delas, entender o que quer dizer cada uma delas. E é com isso que eu vou finalizar a aula de hoje. Muito obrigado, pessoal.